Bom dia! Aqui nós estamos nesse encontro do saber, onde nós vamos saber mais acerca do que Deus quer para mim, do que Deus quer para você. E neste dia, o que Deus irá falar para mim e para você é suficiente. Suficiente para hoje, porque muitas vezes queremos tanto, quando na verdade precisamos de tão pouco. Quando nós entendemos que é suficiente, estamos prontos para receber o mais de Deus, porque é Ele quem sabe o que nós precisamos. Quando reconhecemos para Ele que o que temos é suficiente, Ele é quem vai nos capacitar para receber o mais, que é o melhor dele para as nossas vidas, que é o que Ele tem para mim e para você. Ele irá falar conosco através da palavra, no nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus, Santo, Santo de Israel. Oh, Deus, Tu és sublime, Rei do universo. Santo, 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 Tu és grande, Tu és magnífico, Tu és poderoso, Tu és sublime, oh Deus. Tu és tudo, Pai. Oh, Deus. Foi o Senhor quem criou o céu, a terra, o mar e o ar. Tu és todo-poderoso, Deus. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és maravilhoso. Tu és santo, digno de honra, digno de glória, de louvor e de toda adoração. E o Senhor pede para que aqueles que se aproximam do Senhor sejam santos. Oh, Pai, quantos são aqueles que estão pensando que santidade é algo impossível? Oh, Pai, ensina para o Teu povo, santidade é ser separado. Santidade é mostrar atitudes diferentes como Jesus fazia, se sentando com os hipócritas, com os fariseus, com os pecadores, mas não para fazer o que eles estavam fazendo, mas com o propósito de mostrar-lhe o que é santidade. Que possamos, Deus, ser imitadores realmente de Cristo, oh Deus. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos momentos de fraqueza. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua vontade, a viver de acordo com a Tua palavra, para agradarmos ao Senhor cada dia mais. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra que nós vamos meditar hoje, ela se encontra no livro de Êxodo. O capítulo é o 20 e o versículo é o 5. Porque o Senhor, Ele não aboliu os mandamentos. Ele resumiu. Resumo é algo de alguma coisa que existe. Então, os mandamentos continuam sendo cumpridos no amor, mas há uma servidão, uma obediência que tem que haver da minha parte e da sua parte com os mandamentos do Senhor. Aqui ele vai dizer assim: não te encurvará a eles e nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando nós começamos a leitura, logo vamos identificar. É um mandamento. Sim, este aqui é o terceiro mandamento. Não te encurvarás. Ou seja, não é para que nós nos encurvemos diante de nada que não for Deus. O Senhor, Ele ensina para mim e para você que se encurvar, quando você se encurva diante de alguém, você está colocando ela ou aquilo
como o seu Deus. E ele diz que é para nós nos encurvarmos somente para Ele, diante dEle, porque Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus zeloso. Quando eu me curvo diante de algo que não é Deus, eu estou atraindo a ira de Deus para a minha vida. Ira essa que quem atraiu foi Caim, quando matou seu irmão, sem motivo algum. E o Senhor também vai ensinar para nós que quando eu me curvo para idolatrar algo, por mais que o meu sentimento não seja de idolatria, aquilo é uma idolatria. Se você se curvou, você está adorando aquilo a qual você se curvou. Então, você precisa ter esse entendimento, assim como eu preciso ter o entendimento que eu não devo me curvar diante de nada, a não ser a presença de Deus. Eu não devo me encurvar diante de imagem, de estátua, de homem nenhum. Nem se for a estátua de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu não preciso ver Deus para eu me dobrar diante dele. Eu vou no altar do Senhor, eu vou aos pés da minha cama, eu fecho a porta do meu quarto e faço como Jesus me ensinou. Ele diz que era para trancar a porta do quarto e lá no seu quarto, em secreto, em silêncio, falar com Deus. Então, se você tiver que se curvar, se curve na presença de Deus. Não diante de estátua, não diante de imagem, não diante de pessoas, não. É na presença de Deus. Porque quando você se ajoelha na presença de figuras, você está fazendo idolatria, você está idolatrando aquilo. E quando você idolatra, atrai a ira de Deus para a sua vida. Então, se você não quer a ira de Deus na sua vida, não se ajoelhe diante de nada que não for Deus. E Deus, ele não é uma imagem. Deus está dentro do seu coração. Foi Ele quem te criou. Então, para você ajoelhar na presença dEle, não precisa de ter nada. Quando você está se ajoelhando na presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, não é para ter nada diante de você, a não ser você. Porque você é a imagem de Deus. Não faça nenhum tipo de imagem para se ajoelhar na frente. Não faça isso. Isso atrai a ira de Deus. E por isso que ele diz aqui, eu visito a maldade na primeira, na segunda, na terceira, até a quarta geração. Olha como ele diz. O Senhor, ele diz assim, não te curvarás a elas, as imagens. Aí ele continua, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidadoso, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Aí ele continua e diz, que visito, Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, é algo que eu preciso entender. Se o meu pai, se o meu avô, se a minha avó ou a minha bisavó, porque ele fala a terceira e a quarta. Mas antes da terceira e da quarta vem a primeira e a segunda. Então são 4 gerações que vão receber a visita de Deus. Mas a visita de Deus será por causa do aborrecimento. Ou seja, aquilo atraiu a ira de Deus. Então, se o meu pai, a minha avó, a minha bisavó, se algum deles, meu avô, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, se algum deles estiverem se dobrado diante de alguma imagem,
eu vou receber a visita de Deus por causa daquela maldade. Mas quando eu entendo que a partir de mim aquilo não vai fluir mais para frente, porque eu entendi a verdade, porque eu entendi que eu não devo fazer isso, e a partir dali, esta maldição ela é quebrada no poder que há no nome de Jesus. Mas eu preciso entender, preciso não fazer e preciso ensinar os meus a não fazerem. Porque a palavra de Deus é algo que não passa nunca. Tudo que está escrito aqui vai acontecer na minha vida e na sua vida. E a visita de Deus acerca da maldade é algo real, porque ele diz que a idolatria atrai a ira dele. Então a visita dele na vida daqueles que estão fazendo idolatria não será para abençoar, porque ele amaldiçoou Caim no sentido de: por que você matou o seu irmão? Quem matar você não será abençoado. Então o Senhor, ele explica para ele teria uma marca de rejeição, por ele ter matado seu irmão sem motivo algum. Quando estudamos, ouvimos estudiosos falar acerca, nós entendemos que aquele pessoal que é mais sofredor, lá da banda, acho que é da África, se não estou aqui falando coisa não verdadeira, porque eu não fiz o estudo, mas eu já ouvi alguns estudiosos dizendo que aqueles mais pobres, que mais sofrem, são eles a descendência de Caim. E muitas vezes eles não sabem que até aqueles, a visita de Deus acerca da maldição por causa da desobediência, ele pode até ir lá visitar, mas entenda que uma visita, ela vai embora. E quando você aceita Jesus, ele mora em você. Aí a partir dali você quebra todo tipo de maldição. Então muitas vezes essas pessoas que estão sofrendo, elas sofrem por falta de informação. Muitas vezes elas estão sofrendo porque até agora elas não entenderam que a partir delas, elas podem fazer diferente. Quebrar todo tipo de maldição e agradar a Deus e ensinar a sua geração a agradar a Deus também. Então, que nós possamos entender neste dia. Não atraia a ira de Deus para a sua vida e nem para gerações futuras. Pelo contrário, quebre todo tipo de maldição e seja feliz com a visita, com a permanência de Jesus na sua vida, na sua casa e nas gerações futuras. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome do Senhor Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Deus. Tu és santo, tu és sublime, tu és maravilhoso, ó Deus. Obrigada por nos ensinar acerca deste mandamento do Senhor. Mandamento este que nos ensina, Pai, a não se curvar diante de estátuas, diante de fotografias, diante de nenhum algo, Pai, que muitas vezes colocamos na nossa cabeça que é o Senhor, porque não é. Porque o Senhor nos ensina que o Senhor está dentro de nós. O Senhor nos fez com as tuas próprias mãos, imagem e semelhança do Senhor. Nós não precisamos olhar para uma imagem, nós não precisamos olhar para uma estátua para adorar o Senhor, simplesmente curvarmos diante do Senhor, aos pés da nossa cama, clamando o poder do Senhor. Oh Deus, no altar do Senhor,
invocando, adorando, engrandecendo ao Senhor. É assim que nós te adoramos verdadeiramente. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por abrir o nosso entendimento. Entendemos que a visita do Senhor acerca dessas pessoas que desobedeceram é algo real, porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor cumpre a palavra do Senhor. Então, se um dos meus pais, dos meus avós, bisavós, se eles fizeram isso, Pai, que aqui seja quebrado, que aqui seja paralisado toda a ação de idolatria. Idolatria essa que atrai a ira do Senhor. É no nome de Jesus que nós quebramos agora todo tipo de idolatria da nossa vida e da nossa geração futura, no nome de Jesus. Porque é neste nome que há poder, é neste nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu não preciso de imagem nenhuma para fazer isso, assim o Senhor me ensina, Pai. E eu agradeço ao Senhor, Deus, porque é o Senhor quem está falando, porque a Bíblia é a boca do Senhor. Oh, Deus, que o entendimento dos teus filhos venham se abrir e que toda maldade, Pai, que tudo aquilo de errado, toda idolatria venha ser quebrado no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Ajude outras pessoas a abrir o entendimento. É claro que nós não forçamos nada. Nós não obrigamos ninguém, jamais. A palavra diz que não é por força e nem por violência. Cada um precisa ter o seu livre-arbítrio, o seu momento de crescer na presença de Deus. E se tem algo que nos faz crescer, é saber o que Deus ama e o que Ele não ama. E a idolatria é algo que Ele não ama. Então eu não quero para a minha vida. Eu também não quero para a sua vida. E neste momento, quero que o seu entendimento seja aberto. Mas no tempo de Deus. Porque é Ele quem faz tudo. Eu não faço nada. Você não faz nada. Mas uma obrigação que eu tenho de abrir os teus olhos, de lhe mostrar a verdade. Porque Jesus disse que é a verdade que nos liberta. Então, guarde essa verdade. Compreender, praticar, é o Espírito Santo que vai te ajudar a fazer. Porque você sabe que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que é o nosso Deus. E assim, com esse conhecimento acerca da palavra, eu e você iremos crescer em graça e em sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.